Olá, sejam muito bem-vindos, né, à nossa primeira aula. Hoje nós vamos entender como as redes se conectam, né? Como elas permitem a comunicação entre nós, seres humanos, e os dispositivos, né? E como essa conexão está presente em praticamente tudo que fazemos no nosso dia a dia, né? Então vamos para o primeiro tópico, que é redes e a nossa vida. Então, para melhor compreensão, né, de todo esse tópico, vamos refletir por um momento sobre a nossa existência, né? Vamos voltar lá no tempo das cavernas, né? Sabemos que várias coisas essenciais estão em jogo, né? Para a nossa necessidade, e dentre elas está o ar, a água, a comida, o abrigo, né? E quão importante tanto essas coisas é a interação humana, né? Ou melhor dizendo, a comunicação, onde a gente, onde a gente pode pedir socorro, pedir algo, passar alguma informação, né? E graças às redes, né, hoje é possível trocar ideias, compartilhar informações e transformar planos em realidade, né? Quase que instantaneamente. Nós temos dia, né? Nós vemos que podemos estudar, trabalhar e até jogar com amigos que estão lá do outro lado do planeta, né? Separado por oceanos e continentes, mas unidos por uma só conexão, né? É algo que a gente pode parar e pensar que é sem limite, né? E quando falamos em conexão sem limite, né, não podemos esquecer da nuvem, né? A computação em nuvem nos permite armazenar documentos, imagens e vídeos e acessá-los de qualquer lugar, né? A qualquer hora, seja no celular, no notebook ou tablet. A nuvem nos dá liberdade e praticidade. Hoje podemos começar um trabalho de um dispositivo, né, e terminar em outro. Podemos sair do trabalho e querer adiantar, dependendo do trabalho, né, que você pode adiantar um tipo de tarefa do outro dia, em casa mesmo, através das nuvens, né? E sem falar nisso, sem precisar de pendrive, a utilização de cabos, né? Antigamente eram os disquetes. E a nuvem realmente eliminou barreiras e tornou o mundo mais acessível e conectado, né? Uma comunicação instantânea, né? Agora vamos falar sobre um personagem, né? Que dentro desse grandioso cenário de redes, ele tem uma grande função, né? Que são os hosts, né? Primeiramente vamos entender o papel dele, né? Vamos entender o significado. O termo host se refere a qualquer dispositivo que recebe um número para fins de comunicação, né? Esse número é o famoso endereço IP, né? O que seria o endereço IP? O IP é um protocolo de internet, né? Para uma melhor compreensão, vamos fazer uma comparação. Ele é como se fosse o RG, o CPF do dispositivo, né? Ele identifica, né? Ele serve para identificar o dispositivo e a rede a qual ele pertence. Mas também não podemos esquecer que existem os servidores, né? Os servidores, que são os computadores com softwares específicos, né? Que fornecem informações e serviços. Aí esses serviços podem ser serviços de e-mail, sites e arquivos, né? Para outros dispositivos. Um único servidor pode atender vários clientes ao mesmo tempo. E cada tipo de serviço precisa de um software próprio, né? Por exemplo, para fornecer páginas da web é necessário um software de servidor web. Simples, mas é essencial para o funcionamento da internet, né? E para fornecer arquivos, né? A gente precisamos de um servidor, um software específico para armazenamento de arquivos. Agora vamos falar sobre a rede ponto a ponto, né?
P2P. Vamos agora, né? Vamos parar e vamos imaginar uma rede em que cada computador pode agir como cliente e servidor ao mesmo tempo, né? Olha que coisa, né? Essa é a chamada rede ponta a ponta, ou simplesmente a P2P. Nesse tipo de rede, os servidores compartilham arquivos e recursos diretamente entre si, sem a necessidade de um servidor central. Aí as vantagens, né, que a gente pode ter nesse tipo de rede é a fácil configuração, né? Ele é fácil de configurar essa rede, ela é menos complexa e tem um menor custo, né? Ideal para tarefas simples, como transferir arquivos ou compartilhar uma impressora. Dentro dessas vantagens, né, tem também as desvantagens. Não há uma administração centralizada, a segurança é menor e o desempenho também pode diminuir, né? Já que cada dispositivo precisa fazer várias funções ao mesmo tempo. Ou seja, é prática, mas não serve para grandes redes corporativas, né? Geralmente ela é utilizada mais em redes domésticas, né? E escritórios particulares. Agora vamos falar sobre esse termo, né, dos dispositivos finais. Os dispositivos de redes que mais conhecemos são os chamados dispositivos finais, né? E quem são eles, né? São os computadores, os notebooks, celulares, impressoras, tablets e até essas câmeras que utilizam a internet, né? Com as câmeras com IP. Cada um tem um endereço único dentro da rede e é com base nesse endereço que a comunicação acontece. Esses são os dispositivos finais, né? Quando o dispositivo envia uma mensagem, ele usa o endereço do destino para garantir que a informação chegue exatamente ao local certo. Assim, o dispositivo final pode ser tanto a origem quanto o destino da comunicação, né? Uma hora ele pode ser a origem, uma hora ele pode ser o destino, né? Agora vamos falar, agora vamos falar sobre os dispositivos intermediários, né? Então, para que os dispositivos finais consigam se comunicar, né, precisamos desses dispositivos intermediários. Eles são responsáveis por conectar os equipamentos e garantir que os dados encontrem o melhor caminho até o destino. Alguns dos exemplos são esses que vemos agora na imagem, né? São os roteadores sem fios, roteadores tradicionais, os switches, né? Os switches LAN, switches de múltiplas camadas e os firewalls, né? Que ajudam a proteger a rede. Esses dispositivos, né, eles fazem muito mais do que apenas conectar. Eles têm outras funções, né? Tem a questão da regeneração, a retransmissão de sinais, mantém informações sobre rotas, eles redirecionam os dados, né, quando há falhas e aplicam regras de segurança para proteger a comunicação. Em resumo, são os guardiões da rede, né? Eles que garantem que tudo flua da melhor forma, né? Segura e confiável. Vamos falar agora sobre os meios de rede, né? Ou meios de transmissão. Ou seja, né, eles são um caminho físico ou sem fio que os dados percorrem. A comunicação via rede depende da mídia, né? Que é o canal por onde a mensagem viaja do ponto de origem até o destino. Aí existem três principais tipos de mídia. Primeiro, os cabos de metal, né, que transmite dados por impulsos elétricos, né? E esses podem ser o cabo coaxial, né, que é esse primeiro que a gente vê aí na imagem, que hoje em dia ele é mais utilizado na questão da TV digital, né, para conexão da nossa antena. Antigamente eu utilizava muito na internet que a gente pode chamar de HFC, né, que utilizava esse cabo coaxial. Muitas internets antigamente utilizavam ele. Eles podem chegar até uma velocidade de 100 megas, né, de velocidade. E logo depois surgiu as fibra ótica, né, que também é um tipo de mídia que envia informações através de pulso de luz, né? Ela é um canal que pode ser tanto feita
sobre fibra de vidro, né? Como utilizando o próprio plástico, né? E ali o canal de transmissão dela, né? Ela envia as informações através de pulsos de luz, né? E por fim a gente também tem a transmissão sem fio, que usa ondas eletromagnéticas como o Wi-Fi e o Bluetooth, né? Antigamente a gente também utilizava muito a internet e a rádio, né? Que também utilizava ondas eletromagnéticas. E hoje em dia já poucos lugares, né? Só em zona rural assim a gente encontra. Tem alguns lugares que estão voltando também com a rede a rádio, com uma tecnologia diferente, né? Mas hoje em dia o mais utilizado são as fibras óticas, né? E voltando aqui na questão dos cabos de metal, não podemos também esquecer, né, sobre o cabo que eu esqueci de informar aqui, que é o cabo de pá trançada, né? Que é utilizado também nesses cabos CAT, né? Esses cabos CAT que é cabos internos que a gente utiliza para conexão ou do modem para o roteador, ou do roteador direto para o nosso dispositivo, pode ser TV ou computador, né? Independente do serviço ou dispositivo que vai utilizar, né? E para escolher o melhor meio de rede, é preciso pensar em quatro fatores, né? E esses quatro fatores seria quais? Seria a distância que o sinal precisa percorrer, o ambiente de instalação, a velocidade e a quantidade de dados a serem transmitidos e, claro, o custo do material e da instalação. Cada situação exige uma escolha diferente, né? E entender isso é essencial para construir uma rede eficiente. Hoje em dia, a gente sempre quer o melhor serviço, né? Nós queremos melhor velocidade, a maior segurança, o melhor equipamento, né? Melhor material utilizado. Porém, isso exige custos, né? E para isso precisa ser bem planejado e organizado, para que a gente possa ter a melhor escolha, né? E é isso aí, pessoal. Essa primeira aula, como eu falei no início, para não ficar muito extensa, vai ser dividida assim, né? Em curtas aulas, para não ficar cansativo, né? E a gente compreender melhor todos o conteúdo, né? E chegamos ao final da nossa primeira aula. Hoje entendemos como as redes nos conectam, o papel do host, né? Dos servidores, dos dispositivos finais intermediários e até os meios físicos e sem fio que tornam essa comunicação possível, né? As redes estão por toda parte, no trabalho, na escola, em casa e no lazer. Compreender como elas funcionam é o primeiro passo para dominar o mundo da tecnologia, né? Na próxima aula vamos continuar explorando mais sobre os tipos de redes e suas aplicações no dia a dia. Até lá e lembre-se que o conhecimento é a melhor conexão que você pode ter, né, hoje em dia. Então, vamos à próxima aula. Valeu, pessoal.